É impossível falar de física sem as atividades experimentais. Os experimentos encantam a todos, seja criança, adolescente ou adulto. Mas nós temos diversos enfoques experimentais, você sabia? Se você quer saber mais sobre esse assunto, esse vídeo é para você. Olá, eu sou Rosana Cavalcante, a professora que leva a física para o contexto infantil. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os enfoques experimentais. Eu já tinha comentado que é impossível pensar na física, no ensino de física, sem trazer os experimentos, seja na educação infantil, no ensino fundamental, ensino médio e também no ensino superior. Porém, nós temos 3 enfoques experimentais e nós vamos pensar quais são os mais relevantes para o contexto infantil. O primeiro enfoque experimental é o enfoque da demonstração. A demonstração nada mais é do que o professor ou responsável, o adulto, manipular um experimento. Então, é o professor que vai manusear esse experimento e ele vai demonstrar, ele vai mostrar algum fenômeno físico para os seus estudantes. A demonstração, ela pode ser classificada, dividida, como sendo uma demonstração aberta e fechada. Na demonstração fechada, o professor, de fato, ele detém aquele material experimental, ele mostra, demonstra o fenômeno físico em questão e fica nisso, né? Acaba encerrando a sua atividade, pensando nesse enfoque da demonstração fechada. Já na demonstração aberta, o professor, além de manusear esse experimento, ele começa a trazer questionamentos para os seus alunos. Então, por mais que o professor detenha aquele equipamento experimental, ele realiza o experimento, ele também faz questionamentos para esses alunos e os alunos podem participar dessa atividade experimental. Portanto, na demonstração, de maneira geral, se a gente for pensar nas possibilidades de aprendizagem dos nossos estudantes, é muito mais interessante trazer o enfoque da demonstração aberta, já que o professor ele vai manusear esse experimento e ele pode fazer os questionamentos dos estudantes e favorecer a participação dos mesmos, facilitando o processo de ensino-aprendizagem. O segundo enfoque experimental é o da verificação. Como o próprio termo já fala, a verificação busca verificar algum fenômeno ou alguma lei física. Então, se a gente pensa, por exemplo, na segunda lei de Newton, aquela relação que traz a força resultante igual a massa vezes a aceleração, podemos organizar um experimento onde é possível verificar essa dependência direta da força resultante com a aceleração do corpo. Então, a ideia desse enfoque da verificação é realmente coletar dados para que seja possível verificar a validade de uma lei física ou de algum fenômeno físico. E o terceiro enfoque experimental é o enfoque da investigação. Na investigação, o aluno coloca a mão na massa. Então, nesse enfoque experimental, cada estudante ou um grupo de estudante vai ter o kit experimental, os instrumentos e ele vai poder manusear esses experimentos e vai realizar essa atividade e chegar a alguma conclusão. Então, esse processo da investigação, ela coloca de fato o aluno como sendo um agente ativo. É ele o principal agente ali de interação com o fenômeno físico, com esse material experimental que ele está utilizando, manuseando. De maneira geral, nesse enfoque da investigação, a gente acaba trazendo um experimento mais livre. Então, a gente não precisa seguir aquele roteiro fechado, como sendo uma receita de bolo, basicamente. Deixamos ali uma questão, o aluno precisa responder algo, resolver um problema e ele tem a liberdade para poder escolher a metodologia, como que ele vai montar o experimento, como que ele vai coletar os dados, como que ele vai analisar esses dados e tirar os resultados daquela atividade experimental.
É essencial conhecer esses enfoques experimentais para que a gente possa levar essas atividades científicas para as crianças e para o contexto geral dos seus estudantes de uma maneira mais efetiva e que viabilize de fato a aprendizagem dos nossos alunos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e compartilha com outros professores. E a partir desses 3 enfoques experimentais, precisamos pensar agora quais são os mais potenciais para o contexto infantil, que é o nosso foco, o nosso tema de estudo geral aqui no canal Física para Crianças. Quando pensamos em crianças, a gente tem que levar em consideração a curiosidade desses sujeitos. Então, os enfoques que viabilizam a participação dessas crianças é que são os enfoques mais potenciais. Nós percebemos 3 possíveis enfoques: a demonstração, que pode ser aberta ou fechada, a verificação e a investigação. Quando a gente pensa no enfoque da demonstração fechada, onde a gente só vai mostrar o experimento, o fenômeno físico em questão, isso acaba trazendo pouca vantagem para a criança, porque ela não vai poder manusear, não vai poder interagir, questionar e responder, né, o porquê que aquele experimento se comportou de certa maneira, ou porquê que aquele fenômeno físico ali aconteceu de alguma maneira específica. Então, a demonstração fechada acaba sendo um enfoque que tem pouca potencialidade para o contexto infantil. Um outro enfoque que também tem uma baixa potencialidade é o enfoque da verificação. Por que isso? Se estamos pensando nas crianças pequenas, tá? Primeira e segunda infância, nós temos sujeitos que ainda não vão saber sozinhos ou até mesmo em grupo, né, com seus pares, montar um experimento, coletar os dados, analisar esses dados e ainda mais trabalhar com equações, modelos que representam fenômenos físicos. Então isso acaba ficando sem sentido nesse contexto infantil. Portanto, a gente descarta nesse primeiro momento a demonstração fechada e a verificação. O que é que sobra pra gente? A demonstração aberta e a investigação. Percebam que esses 2 enfoques, eles permitem que as crianças interajam com o experimento, com o fenômeno físico. A partir do questionamento que o adulto vai fazer, de acordo com a realização daquele experimento, a criança vai participando e vai se interessando pelo conceito físico abordado. Mas se esses 2 enfoques, eles são potenciais, são muito utilizados no contexto infantil, como que eu vou saber se eu escolho a demonstração aberta ou a investigação? Isso vai depender do tipo de experimento que você está trabalhando com as crianças. Eu vou dar um exemplo bem prático. Imagina que nós vamos utilizar uma fonte térmica, uma vela, por exemplo. Não é seguro colocar uma vela na mão das crianças. Portanto, nesse caso, é mais adequado e conveniente utilizar o enfoque da demonstração aberta. Eu, enquanto professora, vou manusear aquele experimento, vou utilizar a minha fonte térmica, eu vou segurar, vou realizar um experimento com a lâmina bimetálica, por exemplo, para os alunos perceberem a diferença da dilatação entre corpos de materiais diferentes, tá? Um exemplo aqui. E eu vou manusear aquilo, mas ao mesmo tempo eu vou motivar a participação dessas crianças. Mas ele não vai ter contato com aquele material que pode colocar em risco a sua saúde e a sua vida. Eu dei um exemplo da vela, de uma fonte térmica, a gente pode trazer outros exemplos também. Então, experimentos que trazem instrumentos, recursos pequenos, tá? Um pedaço de metal, um ímã pequeno, tudo isso pode colocar em risco a saúde das crianças, então não é adequado utilizar o enfoque da investigação. A criança não pode manusear aquele experimento. Portanto, a gente utiliza o enfoque da verificação aberta. Por outro lado, se a gente vai trabalhar com instrumentos que não coloquem em risco a saúde e a vida da criança, aí sim a gente pode utilizar
a investigação, onde essa criança vai manusear o experimento, os recursos que você está utilizando, e além de aprender muitos conceitos da física, ela também vai se desenvolver de maneira ampla, porque imagina, a criança vai manusear alguns recursos para poder montar um experimento. Portanto, ela vai desenvolver também a sua coordenação motora, sua criatividade, sua organização, a disciplina, entre outros aspectos. E aí, educador, você gostou do conteúdo de hoje? Já conhecia esses enfoques experimentais? Quais são os que você mais utiliza, seja na sua casa ou em sala de aula? Comenta aqui para a gente poder discutir e aprender cada vez mais. E se você gostou do conteúdo, lembra de deixar o like, de compartilhar e de se inscrever no canal. Um abraço, até mais e lembre-se, física também é para crianças. Tchau, tchau!